Olá, está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. No programa de hoje, vamos conversar com o Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, que está se despedindo da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. É sobre esse assunto que vamos falar agora. Obrigada pela presença, doutor Enio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andresa. Mas sempre um prazer estar aqui conversando com você e com os telespectadores, falando um pouco do dia a dia do Ministério Público de Contas e do nosso trabalho aqui à frente do MPC. O senhor está aí finalizando os 2 anos que esteve aí à frente, no comando do Ministério Público de Contas. Qual o balanço o senhor faz desses 2 anos? Veja só, eu acho que foi um período bastante produtivo, para o Ministério Público de Contas, para o próprio Tribunal de Contas. Claro que existem as dificuldades naturais, do exercício desse cargo, particularmente no MP de Contas, esses últimos 2 anos. Foi um período marcado por uma conquista importante, que foi o nosso ingresso, o ingresso de um dos membros oriundos do MPC, Dr. Rodrigo, para o Conselho do Tribunal de Contas, assumiu o cargo de conselheiro justamente durante a nossa gestão. Mas, por outro lado, isso também acarreta consequências para o Ministério Público de Contas, porque como somos um órgão pequeno, nosso quadro é de apenas 7 procuradores, então quando você perde um dos 7 procuradores, você tem aí um déficit de cerca de 15% da força de trabalho do órgão, Somado a isso, nós tivemos alguns afastamentos por conta de estudo, o colega que está concluindo o doutorado, que passou boa parte desse período afastado também, retornou só no mês de dezembro. Então, a gente teve essa diminuição da nossa força de trabalho, mas acredito que conseguimos levar a contento as nossas atividades, as nossas manifestações nos processos que tramitam aqui no Tribunal de Contas, bem como as nossas atuações diretamente com os jurisdicionados do Tribunal. Mesmo com essas perdas, doutor Enio, que o senhor relatou agora, isso não interferiu tanto, digamos assim, na quantidade de processos avaliados, analisados pelo Ministério Público, não é isso? Como a gente já esclareceu aqui em outras oportunidades, o Ministério Público de Contas se manifesta quase na totalidade dos processos que vão a julgamento pelo plenário do tribunal, Antes de ir a julgamento, os processos passam pelo Ministério Público de Contas para a nossa manifestação, nosso parecer técnico acerca das matérias. E uma coisa que a gente pode garantir é que essa manifestação no Ministério Público de Contas, ela vem acontecendo de forma célere. O Ministério Público de Contas, ele jamais foi um gargalo e a gente pretende que não seja realmente um gargalo para o funcionamento do tribunal. Então a gente tem uma produtividade bastante relevante, e o que às vezes atrapalha essa questão é muito mais a questão da perda de alguns procuradores, é muito mais a nossa atuação em outras frentes que a gente gostaria de ter atuado. A gente tinha ideia de fazer um trabalho importante na questão dos benefícios fiscais que são concedidos, Também tinha ideia de fazer alguma atuação sobre a questão do saneamento básico aqui no estado de Alagoas, mas assim, devido principalmente a esse déficit que a gente teve, não foi possível avançar nessas outras frentes, mas a gente acredita que ao longo aí dos próximos anos, a gente teve o retorno do nosso colega Dr. Ricardo, o Dr. Rafael também está concluindo um mestrado também agora, e retorna no meio do ano, provavelmente no início do mês de julho também vai estar retornando, e a gente imagina que com o quadro de pelo menos 6 dos 7 que são previstos em lei, a gente consiga avançar aí em outras frentes. Avançar aí nesses outros projetos que ficaram faltando, mas que tomara que o Ministério Público aí consiga nesse próximo período aí. O senhor realizou vários projetos, o Ministério Público, quando o senhor esteve à frente da instituição. O assento do conselheiro Rodrigo, que é oriundo do Ministério Público, foi aí a grande
a grande realização nesses 2 anos, ou o senhor pode destacar mais algum outro projeto? Na verdade, o ingresso do conselheiro Rodrigo, né, para o pleno do Tribunal de Contas foi uma conquista, né, do Ministério Público de Contas, que a gente já vinha, né, nessa disputa ou nesse desejo de ver cumprida a Constituição desde que a gente entrou em 2011, e felizmente isso se consolidou, né, no início da nossa gestão em 2017, né? A gente conseguiu esse assento constitucional, né? Eu acho que foi o ponto alto, né, desse período, ao lado de outras atuações que nós tivemos relevantes também. A nossa atuação na questão do transporte urbano de passageiros aqui em Maceió é um ponto que deve ser destacado, né? Uma atuação em conjunta com o Ministério Público Estadual. Teve a questão do aterro público também, né? A questão do aterro sanitário, né, de Maceió, que é um trabalho que ainda está em andamento, né? A gente levantou uma série de problemas na execução dos serviços do aterro. A gente já teve atuação relevante na área de coleta de lixo urbana também. Eu acredito que a consolidação dessa nossa política de comunicação com a sociedade, né? A gente hoje tem essa assessoria de imprensa, né, que você vem desempenhando, o próprio programa MPC em Foco, que mostra, né, a nossa atuação para a sociedade. São pontos relevantes e que a gente vai aos poucos aperfeiçoando tanto a nossa atuação como a nossa comunicação, e, né, para que a sociedade consiga... mais próximo aí da sociedade. Exatamente, né, para que a sociedade consiga efetivamente nos enxergar como um ator importante, né, na área da gestão pública aqui no Estado. Doutor Enio, o senhor está fazendo parte aí de uma comissão do Tribunal de Contas que está tratando dos processos eletrônicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores o que é esse processo, né, e como isso vai refletir na sociedade, nos processos que tramitam aqui na casa. Existe, né, um entendimento já consolidado aqui no âmbito da Corte de que o tribunal precisa se modernizar, principalmente no tocante à tramitação dos seus processos, né, os processos de análise de prestações de contas, né, das prefeituras, do governo do Estado, né, também nos processos de denúncia que chegam ao tribunal. Hoje o tribunal atua com uma defasagem de tempo bastante significativa com relação ao ingresso dessas prestações de contas no tribunal até o seu julgamento, né. E existe, né, uma diretriz que foi colocada, né, desde a gestão anterior, de que a gente precisa modernizar esse fluxo processual no tribunal. A ideia é que a gente faça a implantação do processo eletrônico, né? E não só a questão do processo eletrônico em si, mas a melhoria da qualidade das informações, né, contábeis e financeiras que a gente recebe dos entes jurisdicionados. A ideia é que o tribunal receba essas informações por intermédio de um novo sistema que já está bastante avançado em outras unidades federativas, né? Nós estamos em vias de firmar um convênio, né, de cooperação técnica com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nosso vizinho, né, no qual estivemos na semana passada, justamente para conhecer, né, essas ferramentas que hoje são utilizadas lá, de modo que a gente consiga automatizar a análise, né, processual das prestações de contas. A gente imagina que com essa implantação dos novos sistemas, junto com isso, com a tramitação eletrônica do processo, eliminando o papel, eliminando aquele trabalho de conferência de dados que muitas vezes se olha o sistema e se olha o papel, a gente tendo uma informação mais fidedigna, imaginamos, né, não só imaginamos, temos certeza de que o tribunal vai avançar muito, tanto na celeridade quanto na qualidade das suas decisões. Uma mudança bastante significativa aí para essa celeridade, né? Exatamente. Doutor Enio, como o senhor se sente aí, já finalizando esses 2 anos, né, à frente do Ministério Público? Qual o sentimento agora? Na verdade, a gente fica com aquele sentimento de uma missão, né, realizada, né, de uma missão cumprida, né. Foram 2 anos
né, alguns períodos um pouco mais turbulentos, outros períodos um pouco mais tranquilos aqui no tribunal, como é natural de qualquer órgão colegiado, né? Nós, uma outra questão que é importante, a gente chegou a fazer uma atuação com relação aos precatórios do Fundef, né, que a gente já desde 2015, a gente instigava o tribunal a que se pronunciasse no sentido de que seria uma verba carimbada para a educação. Em alguns momentos o tribunal tomou decisões divergentes, né, dizendo que não seria dessa forma. Posteriormente houve uma entrada, né, do Tribunal de Contas da União no processo, indo na linha do nosso entendimento do Ministério Público de Contas, e que recentemente o próprio tribunal, né, reconheceu, fez essa reavaliação da sua decisão e entendeu que os precatórios do Fundef deveriam ser utilizados 100% em educação. O tribunal reviu essa sua posição recentemente, né? Então, assim, foram, além, né, das disputas processuais, a questão da relação institucional que a gente precisa ter, né, até porque somos um órgão que não temos, né, autonomia administrativa, orçamentária, financeira, a gente depende dos meios, né, que o Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas nos disponibiliza, né? Então a gente precisa sempre manter uma relação institucional o mais harmônica possível, né? Acho que a questão da relação, né, com os órgãos parceiros, né, a própria relação com os jurisdicionados, a participação que tivemos também relevante nos eventos da Escola de Contas, né, nos treinamentos aos servidores da casa, né, treinamentos, esse contato com os gestores públicos, treinamentos, né, para os gestores, para os jurisdicionados do tribunal, prefeitos, servidores, né, os procuradores municipais, contadores. Então, assim, é uma atividade, né, à frente, né, do Ministério Público de Contas, que demanda, né, uma série uma dedicação, né, bastante grande a essas atribuições, e, né, tenho esse sentimento de que cumpri bem o meu papel, mas também aquele negócio que fica sempre na mente da gente, que de repente poderia ter feito um pouco mais, né, se tivéssemos a condição um pouco melhor. Espero, uma estrutura, né, uma estrutura melhor. Espero, né, que no futuro, né, acho que ainda somos um órgão bastante jovem, né, nós procuradores também ainda, né, temos muito tempo de serviço aqui pela frente. Eu pretendo continuar, né, exercendo as minhas atribuições, né, aqui no Ministério Público de Contas. O senhor agora retorna para a Procuradoria de Contas, eu né? retorno para exercer uma das Procuradorias de Contas aqui, né, nós temos 6 procuradorias, mais a Procuradoria Geral. Então, retorno para uma das Procuradorias de Contas, provavelmente a 4ª Procuradoria de Contas, da qual hoje é titular o Dr. Gustavo, né, que está eleito, né, indicado, aguardando apenas a nomeação do governador, né, numa lista tríplice que lhe foi encaminhada, né. Na Procuradoria nós temos uma atuação um pouco mais restrita, né, no âmbito da circunscrição dos municípios aos quais, né, os municípios e órgãos estaduais aos quais o procurador está vinculado, né, mas também uma atividade bastante relevante. Espero, né, daqui a um tempo ter outras oportunidades de exercer a Procuradoria Geral. Foi uma experiência bastante enriquecedora, realmente. Foi uma experiência aí positiva, né? Qual a mensagem que o senhor deixa aí para o novo procurador? Como o senhor citou, o procurador Gustavo Santos está eleito aí, indicado, aguardando apenas a nomeação do governador. Que mensagem o senhor deixa agora para o seu sucessor? Não, né, de que eu acho que toda a mudança, né, o exercício do poder, essa rotatividade no exercício do poder, ela é importante, né, não só, né, do poder político, mas também do poder exercido nas instituições, né, Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas. E essa renovação é um ponto importante, né, até porque chega um colega com uma nova visão, né, podendo estabelecer outras prioridades, né, cada um de nós carrega, né, a nossa visão de mundo, né, os nossos valores, né, poder ter uma atuação no que a gente considera relevante.
E eu espero, né, que o doutor Gustavo, né, a gente já se conhece há um bom tempo, eu espero, tenho certeza de que ele vai também, né, dar a sua marca, né, durante o seu período. Dizer a ele que desejo bastante sorte, serenidade. A gente atua num órgão, a gente chefia um órgão que na verdade é composto por pares, né, todos temos, né, vamos dizer, os direitos, prerrogativas, a independência, a questão da independência funcional. E é importante, né, que cada um de nós passe por essa experiência, né. Nós estamos agora, vamos dizer, a partir do ressurgimento do Ministério Público de Contas, que se deu em 2011, nós já tivemos 3 colegas, né? Eu estou sendo o 4º, né, no exercício da Procuradoria-Geral. Agora vamos para o 5º Procurador-Geral diferente, né? E aí cada um vai tendo as suas experiências, sua vivência, vendo que as dificuldades também do exercício do cargo. Eu sempre coloco que essa questão da ausência de autonomia, né, administrativa, ela acaba pesando um pouco, né? A gente não pode avançar em algumas frentes, a gente não pode querer também enfrentar tudo e a todos, né? A gente precisa ter sempre uma postura também conciliatória, né? Principalmente com o Tribunal de Contas, com a presidência do tribunal, e aí aos poucos ele também vai sentindo, né, a experiência de atuar no plenário, né, até porque a gente vai ficando mais experiente, e ele já atuou algumas vezes, ele já atuava como subprocurador-geral durante a minha gestão, então já atuou no plenário algumas vezes, já tem um pouco dessa cancha também, e a gente espera que a gente evolua, né, mais um salto de qualidade. Temos demandas ainda relevantes, né, a questão da estruturação administrativa do Ministério Público de Contas, né, temos ainda bastante espaço, né, para crescer e para poder ter uma atuação mais efetiva no controle das contas públicas, na aplicação dos recursos públicos. Ok, então, doutor Enio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, né, por esse período que o senhor teve aí à frente do Ministério Público. Parabéns pela brilhante atuação, por todas as conquistas, por todas as frentes que o senhor comandou, e sucesso no retorno aos trabalhos na Procuradoria de Contas, e o espaço aqui está sempre aberto para o senhor. Muito obrigada. Com certeza, me despeço da Procuradoria-Geral, mas continuo, né, com o que eu puder colaborar, né, tanto, né, nessa questão da comunicação do Ministério Público, quanto na minha atuação, né, de volta aos meus grupos de jurisdicionados, aos quais vou trabalhar mais intensamente agora nesses próximos 2 anos. Então, até uma próxima oportunidade. O MPC em Foco desta semana está terminando aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. No nosso canal lá você pode encontrar esse programa e todos os outros já gravados. Até mais!